Essa mãe solteira luta para sustentar 3 crianças, mas ela acaba sendo justamente demitida por um milionário mimado e egoísta. Mas depois de um acidente, o cara perde a memória, e ela aproveita disso para dar uma lição nele. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Resumo do Filmes iremos acompanhar Homens ao Mar, um filme de comédia lançado em 2018, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora, bora pro vídeo. Começamos com o Leonardo Montenegro, o filho de um ricaço dono de um império no ramo da construção, que passa os dias em seu iate curtindo a vida, sem se importar com mais nada além da diversão. Um dia o pai dele, o Papi, ficou doente, e decidiu que o fanfarrão herdaria os negócios da família, só que isso não agrada nem um pouco a Madalena, a filha que sempre esteve à frente dos negócios, e ela fica incrédula com a situação, já que realmente é um absurdo, pois esse cara nunca quis saber de nada. No entanto, a Madalena também não era nenhuma santa, ela era chata pra caramba porque a outra irmã, a Sofia, se preocupava muito com as crianças pobres, tanto que ela chefiava o setor de caridade, e a Madalena sempre debochava disso por não gostar de pobres. E pessoal, o médico do Papi é ninguém menos que o seu Barriga. Ele cansou de ir na vila cobrar o aluguel do seu Madruga e sempre acabar levando uma cacetada do Chaves. Por isso ele resolveu entrar para a medicina, já que aparentemente virar doutor é muito mais fácil do que ficar apanhando e tentar receber alguns dos 14 meses de aluguel atrasado. Mas voltando ao filme, o Papi tenta ligar para o Leonardo querendo que ele voltasse ao México, mas como não consegue, ele manda a Madalena ir até os Estados Unidos para buscá-lo. Então passamos para a viúva Kate Sullivan, que se virava sozinha para criar as suas 3 filhas trabalhando em vários empregos, e ainda encontrava tempo para estudar para a prova de enfermagem. E um desses trabalhos era de entregadora de pizza, e a Kate já chega no local brincando com um dos pizzaiolos, porque ele vivia vendo novelas mexicanas. Depois ela pega o seu itinerário com a Teresa, uma grande amiga dela e dona da pizzaria. Dali a Kate vai buscar as meninas à escola, e a mais velha, a Emily, fica morrendo de vergonha por conta da placa da pizzaria em cima do carro da mãe, mas ela nem liga para o constrangimento da filha. Em seguida a mulher leva as garotas até a casa da mãe para poder ir até o segundo emprego, mas a coroa era metida atriz de teatro e fala para a filha que não ia poder cuidar das meninas porque ia sair em turnê, e para piorar, ela ainda larga sua cadela, a Fiona, para Kate cuidar. Isso deixa a Kate desesperada, porque ela tinha que estudar para a prova pois já tinha tomado bomba uma vez, e agora precisava passar para poder começar a trabalhar, só que não tem nada que ela possa fazer, e acaba que ela tem que levar todo mundo para o seu trabalho. À noite, a Kate coloca as filhas na cama e vai tentar estudar um pouco, mas ela simplesmente não consegue ao lembrar como a vida era difícil. Pela manhã, o Colin, que era uma espécie de mordomo do Leonardo, contrata a empresa da Kate para limpar o carpete do iate do Playboy, pois ele teve que parar por problemas mecânicos. Impressionada com o luxo da embarcação, a Kate faz uma chamada de vídeo para a Teresa e começa a mostrar o banheiro do quarto do Leonardo. E ela até come uns doces que tinham sido deixados no cômodo, mas depois faz cara de nojo ao perceber que eram sabonetes de forma de doce. E aí ela é surpreendida pelo Leonardo, que estava deitado coberto pelos lençóis da cama. E ele levanta peladão, mostrando que tinha uma tatuagem do ligeirinho bem na poupança. Depois ele liga para o Colin pedindo a sua cachaça matinal. E enquanto ele espera, o cara solta uns comentários bem maldosos, criticando o cabelo da Kate e comparando ela com um animal. Nessa hora o Colin surge trazendo a bebida, e o Leonardo manda o mordomo demitir o chefe do barco, porque não gostava da comida dele. E o Colin até tenta segurar o cara dizendo que ele tinha acabado de ter um filho. Mas o Playboy nem dá bola. Depois o Leonardo vai até a hidromassagem acompanhada de uma modelo. Então a Kate começa a trabalhar, bem na hora em que o mecânico termina os reparos no iate, e a Madalena chega para levar o irmão de volta ao México. E ao saber da decisão do Papi, o Leonardo tira uma onda com a cara da irmã, dizendo que o pai gostava mais dele. Sem paciência para as bobeiras dele, a Madalena fica bolada, porque esse idiota iria assumir a empresa, e o Leonardo fala que ela continuaria fazendo todo o trabalho pesado, e ele seria o rostinho bonito da companhia. E eu acho que não tem espelho nesse iate. Mas galera, eu acredito que muitas pessoas deveriam pelo menos uma vez na vida exercer a função de atender outras pessoas, para criar um pouco de empatia pelo próximo, pois não tem justificativa você tratar mal alguém que ele está atendendo bem. E por incrível que pareça, existem muitas pessoas assim. Mas voltando ao filme, a questão é que a Kate ouve tudo escondida, e quando ela termina o trabalho, o Playboy está sentado sozinho, e tenta fazer a loira de empregada, querendo que ela pegasse uma manga e uma mão pra ele. Só que é claro que a Kate se recusa, já que ela está ali apenas para limpar o carpete. Isso cria uma discussão que é assistida pela tripulação do navio, como se fosse uma novela mexicana. E ela termina com o figurão se recusando a pagar pelos serviços de limpeza. E para piorar, o barco começa a sair do porto, e o capitão não escuta os gritos da moça pedindo para esperar, porque tinha colocado uma música norueguesa no último volume. Então a Kate se desespera, enquanto o Leonardo debocha dela. Mas a mulher diz que não tinha escapatória, e ficaria ali infernizando a vida do Playboy. Isso faz o cara pensar, e ele acaba empurrando a loira do barco, e jogando todo o equipamento dela na água. Mais tarde, a Kate está desabafando com a Teresa, porque essa brincadeira lhe rendeu uma dívida de $3.000, e ela ainda foi demitida do emprego, por isso precisava urgentemente de outro. Ela até pede um para o marido da Teresa, o Bob, que tinha uma empresa de construção, e era um cara gordão apaixonado pelo Seattle Seahawks, um time de futebol americano, e que vivia falando que era bem bonitão na época da escola, mas ele não tinha nenhum trabalho para a mulher. E a Teresa diz que daria uns trocados para a amiga, mas eles estavam sem grana, porque o Bob havia comprado um barco. À noite, o Playboy está no maior rally-rola com uma modelo, quando percebe que não tinha proteção para relaxada. Por isso ele vai atrás de algumas, e as encontra entre as almofadas de um sofá bem na beira do
iate e começa a dançar para comemorar. Em paralelo, o capitão dança na cabine ao som das suas músicas e acaba esbarrando nos controles e dando solavanco no iate. E isso faz com que o Leonardo fique pendurado no barco, passando pela janela da Madalena, que não vê nada porque estava no telefone com o pai. E como ninguém ajudou o cara, ele acaba caindo. Pela manhã, o Playboy desperta em uma praia sem nenhuma das memórias, e ao vê-lo andando na rua com a bunda de fora, um policial o leva para o hospital. Lá Madalena fica sabendo que o irmão estava com amnésia, e tem ideia de abandoná-lo ali para fingir que o Leonardo havia falecido, e assim ficar com o império da família só pra ela. Por isso, a mulher finge que não conhecia o sujeito. Assim, o cara vira notícia na região, porque ele era apenas o segundo caso de amnésia na cidade. E a Kate reconhece o Playboy, dando uma ideia para a Teresa. Ela pede para o seu funcionário noveleiro falsificar alguns documentos, para fingir que a Kate era casada com o Playboy. Assim, ela poderia colocar o cara para trabalhar na empresa do Bob, enquanto a loira ficava em casa estudando para a prova. Dessa forma, o Leonardo pagaria a dívida que tem com ela, e após se tornar enfermeira, a Kate poderia acabar com a farsa. No entanto, a loira fica meio bolada de fazer aquilo, porque estaria cometendo vários crimes, mas a Teresa consegue convencer ela de aceitar. Algum tempo depois, as duas mulheres chegam no hospital para buscar o cara, e vemos que todo mundo ali estava de saco cheio do Leonardo por causa do seu jeito mandão, e todos ficam felizes em se livrar dele. E aí as enfermeiras entregam um pacote com preservativos que estava com ele, e a Kate o faz acreditar que os dois são casados, ao falar da tatuagem de ligeirinho que ele tinha na poupança. Assim o homem se convence de que era Lia Sullivan, um ex-guia de turismo, e ele vai para casa com a loira, ficando chocado com o fato de ser pobre e ter 3 filhas que não se pareciam nem um pouco com ele. E aí a Kate justifica isso, dizendo que o cara não podia ter filhos, e usar um doador para fazer 3 inseminações artificiais. A Kate também diz que o Léo era um ex-alcoólatra, que tinha tido uma recaída, por isso ele foi parar na praia sem memórias. Então ele passa a usar as roupas do Seattle Seahawks do Bob, que era muito maior que ele, e a Kate fala que o Léo era gordo e emagreceu após largar a bebida. Já a Olivia justifica as roupas do Seahawks, dizendo que ela e o pai eram fãs do time de futebol americano. Longe dali, a Madalena vai até a funerária comprar uma urna, que enche com as cinzas de um churrasco, e leva para o papi, contando que o irmão tinha falecido em um ataque de tubarões, deixando o velho e a Sofia bem tristes. E aí o papi abre a urna do filho e cheira ela, percebendo que as cinzas tinham cheiro de churrasco, e a Madalena diz que aquilo era normal, porque no fim das contas, todo mundo era só um pedaço de carne. E que tipo de ser humano que faz isso? O cara acabou de receber as cinzas do filho e abriu pra cheirar, sério. Mas enfim, a Madalena então consegue o que tanto queria, porque o papi dá a ela o controle de todos os negócios. Já na casa dos Sullivans, a Kate coloca o Léo para fazer o jantar, mas ele se enrola e acaba criando uma enorme sujeira, que é claro que a mulher coloca ele para limpar. Depois, a loira vai pôr as filhas na cama, e a Emily diz para a mãe deixar o cara de babá das irmãs, para ela poder ir na piscina local. Mas a Kate se recusa, porque não queria que o Léo ficasse sozinho com as filhas pequenas, e deixa a Emily bem revoltada. Em seguida, a Kate encontra o cara na porta do quarto, pronto para dar aquela relaxada. Só que a mulher diz que o acordo era que eles só podiam relaxar depois do cara ficar um mês sóbrio, e faz ele ir dormir em um galpão fora da casa, dando ao Léo uma garrafa para o caso dele sentir vontade de ir no banheiro. Pela manhã, o Bob vai buscar o Léo, e fica bem preocupado do cara sujar a camiseta dele dos Seahawks, o levando até a casa de um ricaço, onde ele e seu time construiriam uma piscina. Lá somos apresentados ao burro e o burrito, e ao Jason, o sobrinho do Bob, que sonhava em ser cantor, mas dormia no sofá do tio. Também ao Vito, um coroa viciado no filme do Poderoso Chefão. E ao apertarem as mãos do Léo, eles percebem como elas eram macias, porque o cara nunca tinha trabalhado antes, e o apelidaram de mãos de dama. E antes do trabalho começar, o Léo pede para ficar com algo que não fizesse muito esforço, e o Bob faz justamente o contrário, colocando ele para fazer serviços bem pesados. Assim, no fim do dia, o Léo está completamente destruído, afinal, o cara caiu de cara numa caçamba. Mas a Kate não dá um descanso para o falso marido, colocando ele para ir ao mercado fazer compras. Nesse rolê, o Léo acaba trombando com o mecânico que consertou o seu iate, e o cara fica sem saber de onde conhecia o Playboy. Depois, o sujeito vê um livro de receitas, e resolve comprar algumas coisas para incrementar o macarrão sem graça que a Kate obrigava ele a fazer. À noite, o Léo prepara um ótimo jantar, que deixa as meninas maravilhadas, mas aparentemente a Kate não fica muito feliz com o sucesso dele, colocando o cara para catar o cocô da Fiona. Mesmo assim, mais tarde, o Léo faz uma nova tentativa de dar uma relaxada com a falsa esposa, porém não é bem sucedido, e termina indo para o quarto galpão. No outro dia, a Kate vai agradecer a Teresa pela bela ideia, dizendo que enfim tinha conseguido estudar para a prova de enfermagem, enquanto o Léo está desabafando com os colegas de trabalho, dizendo que sentia como se aquela não fosse a vida dele, e a Kate não fosse sua esposa de verdade. Ele ainda diz que sentia como se a sua vida fosse cercada de luxo, como a do ricaço para quem eles estavam construindo a piscina. E aí os caras debocham dele um pouco, e responde que todos se sentiam assim, mostrando como ele era um cara sortudo por ter um emprego digno, 3 filhas e uma bela esposa. E esse papo, além de deixar o Léo um pouco mais tranquilo, aproxima ele dos colegas de trabalho. À noite, ele chega em casa com sorvete de iogurte como forma de agradar a Kate, e enquanto come a delícia de manga, ele diz que iria se esforçar ainda mais para fazer aquilo funcionar, e vai para o seu quarto galpão, deixando a Kate bem impressionada pela primeira vez. Longe dali,
ali, vemos que a situação do Papi tinha piorado, e a Sophie estava bem triste ao lado dele, contando que quando foi até Nova York buscar o seu sonho de ser violinista, todos abandonaram ela, menos o Leonardo. Nessa hora, ela vê o nome da funerária que a Madalena tinha comprado a urna, e resolve correr atrás para saber se o irmão realmente estava morto. No dia seguinte, o Léo estava carregando um saco de 40 quilos de cimento, e comenta com os colegas que aquilo era muito pesado para um humano carregar. Com certeza esse cara não conhece o bitelo. Porém, as grandes fábricas faziam isso para economizar os custos de produção. Então ele vê que no saco estava escrito que o cimento era fabricado nas indústrias Montenegro, e xinga aquela família. Só que Montenegro era o verdadeiro nome dele, e aquela era justamente a empresa da sua família. É aí que o Bob entrega os cheques do pagamento dos funcionários, e o Léo fica tão feliz com aquilo que quase cai no buraco da piscina. E nesse dia o ex-playboy vai mais cedo para casa, chegando lá antes da Kate. Por isso a Emily aproveita para deixar ele de babá e ir para a piscina, deixando o cara ensinando a pequena Molly a andar de bicicleta sem as rodinhas. Mas a Kate passa pela piscina e vê a Emily lá, arrastando a garota para casa boladona por ela ter deixado o Léo sozinho com as pequenas. Só que em casa ela encontra tudo arrumado e organizado, com o Léo em frente à TV vendo futebol americano com as meninas. E ele fica tão feliz com a situação que acaba falando em francês, ficando impressionado por saber falar aquela língua. E a Kate finge que isso era porque o Léo trabalhava como guia turístico. Aí vendo que tudo ali estava ok, a Emily fica com bastante raiva da mãe, causando uma discussão que faz a Kate colocar ela de castigo. Só que o Léo acha que a loira foi muito rígida e tenta argumentar, mas a Kate fala pra ele não se meter na forma em que ela criava suas filhas. Isso faz o cara entender que ela estava se referindo ao fato de ele não poder ter filhos, e fica muito bolado, saindo da casa para tomar um ar, terminando em uma reunião dos alcoólicos anônimos, onde conta que quase foi beber, mas se segurou e achou melhor ir até ali. Enquanto isso, em casa, a Kate abre a geladeira e vê os potes todos organizados, ficando feliz pelo trabalho do falso marido, ao mesmo tempo em que a Sofia liga para a delegacia local e descobre que a cidade não tinha um ataque de tubarão há anos. Já na casa dos Sullivans, o Léo pede desculpas por ter se estressado, dizendo que tinha pego alguns turnos da Kate na pizzaria como forma de ajudá-la a ter mais tempo para estudar. E a loira também pede desculpas, falando que realmente tinha sido muito dura com a Emily e já tinha tirado a garota do castigo. Então, o Léo vai fazer um café para a esposa, mas termina se cortando com uma faca. Por isso, a Kate faz um curativo nele, mostrando que tinha muito jeito para a enfermagem, e acaba rolando um clima entre os dois, tanto que a Kate permite que ele durma no sofá essa noite. No outro dia, o Léo vai entregar umas pizzas no lugar da Kate, e o vemos assistindo novelas junto com o pizzaiolo noveleiro. Depois ele leva a Emily até a piscina comunitária, mas fica com ciúmes ao vê-la conversando com um garoto, e arrasta ela pra fora. É então que a moça conta que antes de se mudar para ali, era bastante popular, porém na cidade ninguém ligava pra ela, e o garoto que a Emily gostava nem sabia que ela existia. O único amigo que a garota tinha era o menino da piscina, que era gay. Ouvindo isso, o Léo é bastante compreensivo, e encoraja a garota a se divertir com responsabilidade. Isso deixa a Emily muito feliz, fazendo o cara ganhar pontos com a garota. Mais tarde, ele leva a Olivia na aula de futebol americano, e ela se sai muito bem, deixando o Léo muito orgulhoso, se vangloriando com os outros pais, e tirando onda com a cara deles. No fim do dia, a família vai andar de bicicleta juntos, e a Kate se surpreende pelo cara ter ensinado a pequena Molly a andar sem as rodinhas. Depois eles vão tomar sorvete, e o Léo promete à menininha que nunca abandonaria elas. Após isso, a Kate vai fazer sua prova, se lembrando das respostas que ela tanto estudava, e ficando feliz por isso. Em paralelo, a Madalena chega no quarto do Papi e encontra a cama dele vazia, pensando que o velho tinha batido as botas. No entanto, ele havia apenas ido ao banheiro com o Sr. Barriga, porque os conselhos médicos do cara tinham funcionado, e ele estava bem melhor. E uma curiosidade rápida, pessoal, vocês sabiam que o intérprete do Sr. Barriga, o ator Edgar Vivar, realmente era formado em medicina? Pois é, ele é formado em medicina na Universidade Nacional Autônoma do México, tendo chegado a trabalhar 2 anos como médico, mas ele sempre foi apaixonado por atuar, e chegou a conciliar as duas profissões. E ali, por volta dos anos 70, surgiu o convite do Eterno Chaves para o cara interpretar o velho pançudo. E o resto é história. Mas de volta ao filme, a recuperação do Papi deixa a Madalena com uma falsa felicidade, porque o que ela queria mesmo era que o velho batesse as botas, para ela assumir todo o império dele. Já a Sofia continuava investigando sobre a morte do Leonardo, e entra em contato com o Colin, descobrindo que ninguém tinha visto o corpo do irmão a não ser a Madalena, o que era bem suspeito. De volta a Kate, ela fica muito feliz por enfim ter feito a prova de enfermagem, decidindo que agora não precisava mais do Léo, e iria contar toda a verdade pra ele. Mas ela fica sem coragem ao ver como as filhas tinham se apegado ao cara. Então, ao invés de falar a verdade, ela diz que era o aniversário de casamento deles. Assim, eles saem para dançar, se divertindo bastante ao som da banda do Jason, e depois vão dar uma volta na marina, onde o Léo conta a ela sobre uma lenda do casal Catarina e Arturo, que viviam um romance proibido, já que ele era o filho de um governante, e ela uma simples empregada. Um dia, o Arturo foi mandado para longe pelo seu pai, mas combinou com a Catarina que retornaria e daria 3 buzinadas com seu barco para sinalizar. Então, quando ele retorna, os dois quase se perderam em meio ao nevoeiro, e pularam na água gritando o nome um do outro, se reencontrando e se beijando em meio às águas geladas do mar. E aí o Léo usa essa história romântica para ganhar um beijo da Kate. Só que ela se lembra que 3 buzinadas significava que o barco daria ré, e começa a rir, mas mesmo assim dá um beijo no falso marido. E galera, realmente existe uma lenda assim, que sofre variações conforme o lugar onde ela é contada, mas geralmente elas terminam de forma trágica, com o casal se afogando e se reencontrando apenas no fundo do mar.
mar. Mas voltando ao filme, eles dão uma relaxada naquela noite, e no dia seguinte, o Léo e os colegas de trabalho estão bem orgulhosos de terem terminado a piscina do ricaço. E em casa, o falso casal mostra um grande entrosamento, e a Teresa fica muito feliz com isso. Então, enquanto a Kate espera pelo resultado da prova de enfermagem, o Léo sai para comprar o almoço. Nessa hora, o ex-playboy acha os seus preservativos, e pensa que são da Kate, porque ele não podia ter filhos. E vai tirar satisfações se sentindo traído, e a Kate resolve contar a verdade pra ele, mas o cara não acredita. E para piorar, as meninas sustentam a mentira, porque não queriam perder outro pai. Assim, a Kate sai como mentirosa, e a Teresa pensa rápido, falando que era ninfomaníaca, e aqueles preservativos eram dela, e a amiga só estava lhe dando cobertura. Porém, isso tudo é esquecido quando a Kate descobre que tinha passado na prova, e agora era oficialmente uma enfermeira. Então eles dão uma festa na praia para comemorar, e o Léo decide pedir a Kate em casamento outra vez, porque não se lembrava da primeira vez, e ela aceita. Depois eles vão para a água brincar. É aí que o mecânico os vê, e se lembra de onde conhecia o Playboy, mandando uma foto para o Colin, que interrompe o funeral do Leonardo realizado em seu amado iate. Mais tarde, quando o Léo volta para casa feliz com a sua falsa família, a sua família de verdade está lá esperando por ele, e aos vê-los, a memória do homem volta instantaneamente. E ele fica bastante decepcionado com as mentiras da Kate, indo embora deixando as meninas muito tristes, principalmente a pequena Molly, que tenta ir atrás dele de bicicleta. Já a bordo do iate, o Léo mostra que era um homem mudado, recusando a bebida e falando que seu primeiro projeto liderando os negócios da família seria reduzir o peso dos sacos de cimento. Ouvindo isso, a Madalena não fica nada feliz, primeiro porque ele tinha voltado a ser o herdeiro do papi, e segundo porque reduzir os sacos de cimento aumentaria os custos de produção. A seguir ele vai até a cozinha, onde conversa com o Colin, e lá o mordomo abre os olhos do Léo, ao dizer que agora ele tinha visto como era viver do outro lado, o lado pobre, e o Playboy conclui que aquela tinha sido a fase mais feliz da sua vida, por isso ele decide voltar até a sua falsa família. Em paralelo, a Kate fica bastante deprê, e decide ir atrás do amado pegando emprestado o barco do Bob. Assim, os dois barcos se encontram no meio do mar, e o papi faz de tudo para impedir o Léo de voltar para a Kate, enquanto a Madalena dá a maior força, querendo se livrar do irmão. Mas a máscara dela cai porque a Sofia revela que a Madalena tinha abandonado o Léo no hospital, e fingindo que ele tinha morrido. No entanto, isso fica em segundo plano, porque o papi assume o controle do iate e começa a se afastar. Por isso, o Léo pula na água atrás da loira, encenando a lenda do casal Catarina e Arturo. Só que antes deles se encontrarem, o papi usa um megafone para falar que ia deserdar o filho se ele fizesse isso, e o Léo até tenta negociar para não voltar a ser pobre, mas nada feito, e mesmo assim ele escolhe ficar com a Kate. E aí o papi dá a empresa para a Sofia, colocando a Madalena para cuidar do setor de caridade que ela tanto odiava. Então um tempo se passa, e vemos que o Léo vivia tranquilamente com a sua nova família, até que um dia o Colin chega ali, falando que a Sofia havia mandado ele levar o iate até o irmão, já que aquilo foi um presente de aniversário, e toda a documentação estava no nome do Léo, contando ainda que o iate estava avaliado em 60 milhões de dólares. Assim todos comemoram porque estão ricos. Então pulamos para a cerimônia do casamento do Léo e da Kate, que é realizada a bordo do iate, onde foram convidados os colegas de trabalho e todos os amigos do casal. E encerramos com os convidados fazendo um longo depoimento, e o papi dizendo que o Léo ainda estava deserdado, mas ele compraria o iate pelo bem das meninas, que ele já considerava como netas. Fala galera, você teria coragem de fazer o que a Kate fez? Me conte nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.